Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, então, vamos finalizar a terceira parte e finalizar o capítulo um, que falou aí sobre os fundamentos básicos. A gente está aqui no nosso Clube do Livro, com o livro Terapia do Esquema na Prática, uma introdução aí ao modelo de modos esquemáticos. Então, a gente passou um pouquinho pelos conceitos de esquemas, os 18 esquemas, vimos também os estilos de enfrentamento, e hoje a gente vai ver aqui de maneira bem resumida, bem breve, os modos esquemáticos, como que eles surgiram na terapia do esquema. Então, né, de onde que vieram esses conceitos aí de modos esquemáticos? Só pela primeira aula, a gente, né, dar uma ideia assim para a gente de, poxa, 18 esquemas, como que vai ser trabalhar isso na prática? Se o meu paciente tiver 18 esquemas ativados. É aí que surge então a ideia do modelo de modos para realmente conseguir simplificar o trabalho com a terapia do esquema. Porque o que que acontece? Na prática, algumas pessoas elas apresentam mais de um esquema. Na verdade, todos nós temos esquemas. A gente não vai ter um só também. O comum é que as pessoas apresentem dois, três, quatro, até cinco esquemas, e esse número eu estou tirando aqui da minha cabeça, mas provavelmente isso tem em algum lugar. A gente sabe que a maioria das pessoas vai realmente apresentar esse número de esquemas, mas quando chega a um número muito elevado, 18 modos, e é uma característica que a gente percebe, né, pelos estudos que a gente tem na terapia do esquema, como o transtorno de personalidade borderline. Foi, inclusive, é, um dos motivos aí, né, do porquê que a terapia do esquema surgiu também para tratar esse transtorno, já que ele apresentava essa presença e ativação de muitos esquemas. Então, para poder simplificar e eu não trabalhar com o meu paciente esquema por esquema, que é um tratamento extenso, complexo, cansativo também, o Yang desenvolveu um modelo de modos para poder simplificar. Então, eu agrupo vários esquemas em um mesmo modo. E os modos esquemáticos representam, então, estados emocionais. Então, vamos pegar um exemplo para poder ficar mais fácil. Aqui no livro, eles trazem o exemplo da Beth e que ela tinha, nesse exemplo, o transtorno de personalidade borderline. E eles trazem o exemplo que provavelmente, como é uma característica comum, ela tinha vários esquemas, né, vários desses esquemas, e uma determinada sessão, ela está esperando o terapeuta dela no corredor, tá tudo escuro e não tem cadeira para ela sentar. O terapeuta chega a ver naquela cena e ela tá com muita raiva, muita raiva. E é de se esperar, né, gente? Qualquer pessoa ficaria com raiva nesse tipo de situação. Mas ela está com muita raiva e no que ela chega, ela até manifesta a raiva pro terapeuta, né? Como é que você tá? E ela manifesta, mas, né, como é que você acha que eu tô aqui? Tô esperando nesse corredor escuro, né? Tô sozinha. E ela solta essa raiva, mas no que ela solta a raiva, despeja a raiva, que é um modo de funcionamento, entra em ação um outro modo de funcionamento, que é de invalidar essa raiva. E ela então começa a pedir desculpas. Então, despejei a minha raiva. Nossa, tô com muita raiva, ué, mas demorou muito, tô aqui esperando, né? Já tem 10 minutos que eu tô esperando, não tem lugar para sentar, tô aqui nesse corredor escuro. Não, mas desculpa, não, desculpa, não era isso que eu queria te falar. Desculpa, você atrasou, é normal desculpar. Então, percebam que nessa fala, a paciente, ela cicla entre dois modos. Um modo de criança zangada, né? Eu tô com raiva, que fiquei aqui esperando, né? É, fiquei aqui sozinha, mas ela, ao mesmo tempo que ela traz esse modo, ela traz um outro modo, que é o das vozes punitivas, de invalidar, mas você não tem que ficar com raiva, né? Você tem que esperá-lo mesmo. Você está errada de falar isso para ele. Olha o jeito que você está falando para o seu terapeuta.
E aí o nosso trabalho enquanto terapeuta, se eu fosse falar, olha, notei a presença de tais e tais esquemas, fica um trabalho mais complexo. Então facilita para a gente traduzir isso em modos. Por quê? Quando ela fica com raiva, ela tem uma necessidade ali de privação emocional. Vamos colocar aí o esquema de privação emocional, que é essa falta de consideração, né? Poxa, nem pensou em mim que eu ia chegar aqui, e não ia ter lugar para poder ficar sentada. Qual outro esquema que a gente pode pensar aqui que estaria presente? Privação emocional, a gente pode considerar um pouquinho de abandono, que é tô aqui esperando já, tem 10 minutos, será que ele esqueceu de mim? Eu posso pensar que, deixe-me ver aqui, talvez esses dois aí de um primeiro domínio, né? E que ativa essa criança vulnerável e uma criança zangada também, porque, poxa, não tem cadeira, né? Eu tinha que ter uma cadeira aqui, né? Essa necessidade de se sentir especial, né? Eu assim, tinha que ter uma cadeira aqui, como que ele marca comigo e não tem uma cadeira aqui para eu poder sentar? Então percebam que é um combo de necessidades, né? Porque os esquemas eles vão falar então sobre necessidades. Por trás de cada esquema tem uma necessidade que não foi atendida, mas o modo global ali, ele mistura, né? Inclusive entre uma criança vulnerável, que é eu me sentir só num corredor escuro esperando pelo meu terapeuta, e uma criança zangada, né, essa necessidade não foi atendida e eu tenho que reivindicar isso de alguma forma e eu expresso isso com muita raiva, falando de uma maneira mais agressiva com o meu terapeuta. Então fica mais fácil a gente trabalhar nessas duas linguagens aí, ao invés de ir esquema por esquema. E da mesma forma, trabalhar com esse modo das vozes punitivas, que englobariam aí quais esquemas? O esquema de postura punitiva, um esquema talvez aí de que mistura mesmo, né? Com um padrão inflexível, que é a gente marcou esse horário, tinha que ser esse horário, por que que você atrasou? E facilita, então, a gente, ao invés de. Porque percebam, olha aí, a gente já falou aqui de 4 esquemas. Imagina se eu pego a sessão para pontuar esquema por esquema para o meu paciente. E na hora que a gente simplifica aqui para modos, a gente vai falar basicamente aí sobre esses 3 modos: a criança vulnerável, a criança zangada, mas daí uma maior ênfase entre a criança vulnerável, ela se sentiu sozinha, meu terapeuta esqueceu que tinha uma sessão marcada comigo, a criança zangada expressa isso de uma maneira ali que é a maneira que ela consegue expressar, e vem uma voz punitiva, né, que é invalidando essa expressão emocional, que é o que ela consegue fazer ali naquele momento. Então, percebam que é, o modo, então, que está presente ali, tanto da criança quanto das vozes punitivas, é um estado emocional. Então, esse primeiro estado emocional foi de tristeza, raiva, e depois vem um, um estado emocional mais punitivo. Essa que é a principal diferença do modelo de modos. Então, vem para poder simplificar e representa, então, os estados emocionais em que eles ficam rapidamente. Então, uma hora eu estou mais triste, uma hora eu estou mais zangada, outra hora eu estou com mais raiva, eu estou brava ali, né? Eu estou cobrando, eu estou punindo. Então, percebam que são estados emocionais que se alteram e que a gente sabe que tem traços inseridos dentro desses modos que são os esquemas, tá? Então, eu, inclusive, já comecei por um resumo explicando um pouquinho essa principal diferença, mas agora a gente vai entrar aqui nos slides. Eu gosto de usar os slides porque traz conteúdo do que realmente está no capítulo, que é a nossa proposta aqui, ter esse guia aí, que é o livro. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E aí, por que que eu escolhi essa imagem aqui para trazer para a gente de vários caminhos? Porque os modos a gente vai ver aqui que o que que eles representam são modos de enfrentamento. A gente tem, eu vou explicar um pouquinho aqui mais para frente. E quando eu chegar lá, então eu volto nessa imagem, pode ser? Então, o modelo de modos esquemáticos, ele é mais ou menos isso. Eu saio de um lugar e de repente eu estou numa encruzilhada e eu posso seguir vários caminhos diferentes. E o que que vai me orientar para agir de uma determinada forma e não agir de outra? A gente vai entender aqui o que que seriam esses caminhos
dentro do modelo de modos esquemáticos. Aqui eu já dei o exemplo, então, que é essa mudança que a gente percebe, essa alteração aí de emoções. A paciente chegou, ela despejou uma raiva ali, que era uma raiva, inclusive, que a gente precisa validar, né? O terapeuta, ele, inclusive, ele valida no exemplo, não, você tem todo o direito de ficar com raiva, né? Eu realmente, eu me descuidei, eu não prestei atenção, você chegaria aqui hoje e não teria lugar para sentar, e aqui estaria tudo escuro. Então, valida essa raiva ela é totalmente legítima, né? Que eu costumo falar com meus pacientes, é legítimo você sentir isso. Então, percebam que tem essa mudança. Eu senti raiva, depois eu fiquei triste, aí eu escondi um pouco da tristeza, e depois eu vim com a zanga. Então, é essa mudança aí que a gente vê de estados emocionais. Falando em termos de conceito, então, temos aqui que o conceito de modos, ele foi desenvolvido para explicar e descrever diversos fenômenos, como eu exemplifiquei aqui nesse exemplo. Um modo esquemático, ele é definido, então, como um estado emocional atual. Isso é muito importante a gente ter em mente, é que representa o estado emocional daquele momento e que está associada a um determinado esquema, mas que pode estar também não só a um esquema, podem ter mais esquemas associados a isso. E ele pode mudar com frequência ou ser um modo muito persistente que está ali sempre presente, que a gente vê em várias situações. Em pacientes com muitos esquemas diferentes e modos de esquema intensos, muitas vezes é mais fácil a gente abordar, então, ir pelo caminho dos modos, do que se referir a cada esquema que está por trás deles, como eu falei anteriormente. Os modos, então, eles são divididos em modos associados a emoções negativas e aqueles utilizados para lidar com essas emoções. E aí é o ponto que eu quis trazer aqui dessa imagem da encruzilhada. Então, os modos que eu vou utilizar para lidar com essas emoções seriam cada um desses caminhos, tá? O modus criança. O modus criança, então, ele está mais associado a essas emoções negativas. É um modo mais inato e está associado a essas emoções negativas que elas são mais intensas, como raiva, tristeza, abandono. E provavelmente vocês já devem ter ouvido esse conceito de criança interior, que é utilizado em algumas outras terapias. Eles citam aqui como exemplo a análise transacional. Alguns terapeutas, inclusive, utilizam também esse termo dentro da terapia do esquema. Mas eu gosto de ter esse cuidado justamente para a gente não se remeter a essas outras terapias, tá? Mas são modos mais inatos, com necessidades ali primárias que não foram atendidas. Então, vem emoções realmente muito fortes. E que é mais ou menos quando eu estou aqui, ó, cheguei numa encruzilhada, aconteceu alguma coisa criança, e aí? Dá esse boom de emoções. Como que eu vou lidar com isso? E aí a gente vem para o como que eu vou lidar com isso. Como lidar com isso é que vão entrar a categoria dos outros três modos: os modos pais disfuncionais, os modos de enfrentamento, desadaptativos e os modos saudáveis. Os modos pais disfuncionais na terapia do esquema são vistos como internalizações de respostas disfuncionais dos pais da criança. Então, eu internalizo o modelo de figuras de apego e neste livro aqui, que o livro, gente, ele é de 2012, tá? É de 2012. Eu fiquei de falar aqui em algum momento qual que é a referência, qual que é o ano do livro. Ele foi escrito em 2012, mas a gente tem publicações mais recentes hoje que não utilizam esse termo pais disfuncionais, porque a gente sabe que outras figuras de apego podem ter contribuído para essa internalização dessas mensagens. Então, podem ter sido professores, avós, a própria sociedade mesmo, a gente já sabe que muitas crianças vão internalizando, nós adultos, a gente internaliza essas mensagens da sociedade. Então, eu trouxe o que está no livro, né, porque a gente está estudando o livro, mas eu quero trazer essa observação para a gente ter esse cuidado. A gente já pode, inclusive, utilizar vozes disfuncionais, né? São vozes.
E o que que acontece é que nesse modo as pessoas elas continuam se pressionando ou se odiando. E aí a gente pode fazer um paralelo com esse nosso modo de autocobrança e autocrítica, tá? Autopunição. É um modo que eu internalizo. Isso fica muito enraizado e acaba se misturando aí com esse lado, né, da gente falar, mas eu me cobro muito, tá? Eu sou muito punitiva, eu sou muito crítica comigo mesmo. A gente vai trabalhar como isso é uma parte de você. Você internalizou isso, isso veio de algum lugar, tá? Só para vocês entenderem aqui o que que é esse modo, caso vocês não tenham visto na terapia do esquema, você chegou aqui, cai de paraquedas. É o primeiro livro que eu estou estudando, nunca ouvi falar sobre a terapia do esquema, para vocês entenderem do que se trata. Aí a gente tem o outro modo de enfrentamento, né? Um outro modo para poder lidar com aquela ativação de emoções intensas. É um modo de enfrentamento que ele é disfuncional, né? Desadaptativo. E está relacionado a três estilos de respostas que a gente pode ter diante de situações de ameaça, que é a fuga, na terapia do esquema são os modos evitativos, o congelamento, que é eu paraliso, eu fico sem reação diante de uma ameaça. Na terapia do esquema a gente usa a resignação, e dentro dos modos também a gente vai ver outros termos. Ou então eu posso hipercompensar, eu luto então, né? Eu reajo, eu entro em ação para poder combater aquilo. No modo de enfrentamento evitativo, as pessoas elas costumam então evitar emoções e outras experiências, ou então elas evitam o contato social. Então, o modo evitativo é fuga, né? Eu senti uma emoção desagradável, então eu vou fugir, eu vou cair fora daquilo. Eu vou evitar entrar em contato com essa experiência novamente. Já sei que aquilo vai me machucar, então não vou mexer com isso, né? O modo de hipercompensação é quando a gente se estimula ou acaba engrandecendo para poder experimentar o oposto do que o meu esquema fala. Então, se eu me sinto muito sozinha e o meu esquema é de abandono, eu vou na contramão. Eu quero ficar sempre rodeada de pessoas, eu vou ficar muito apegada às pessoas, eu não posso ficar sozinho, porque é uma maneira de estimular, estar sempre com gente, não me sentir sozinho, e acaba sendo uma forma aí também de não experimentar aquela emoção associada, né, ao esquema de origem, tá? E o outro estilo de enfrentamento aqui é a resignação e o congelamento, e que eu acabo agindo de uma forma que vai confirmar o meu esquema. Então, por exemplo, se eu tenho esse modo aí, o esquema de abandono, eu acredito que eu vou ficar sozinha, ao invés de eu hipercompensar, né, eu posso hipercompensar. Vamos supor que eu tenho um esquema de abandono, esse final de semana ninguém me chamou para sair, né? Eu posso hipercompensar. Bom, ninguém me chamou para sair, eu nem dou conta de sentir aqui, então eu vou hipercompensar. Vou chamar todo mundo para sair. Todo mundo que me chamar para sair também eu vou sair. Então, cada hora eu vou estar num lugar diferente. Ou eu posso também resignar, que é entrar naquele modo, tá vendo? Ninguém me chama para sair. Tá vendo? Ninguém lembrou de me chamar para sair. E eu não faço nenhum movimento, eu fico ali paralisada. Fico dentro de casa sozinha, né? Porque, né? Tá vendo? Falei para você, as pessoas, elas não lembram que eu existo. Esse seria o modo, então, aí. A gente falou aqui do evitar, não, da hipercompensação e nesse exemplo específico, e da resignação, esse congelamento. Como que seria o evitativo nesse exemplo do abandono? Seria por medo da pessoa me abandonar ou me chamar para sair, não sair, eu também ficar com esse receio. Eu intencionalmente falar, não vou chamar ninguém, ou eu vou sair para este lugar. E antes que a pessoa vá embora, eu mudo de lugar. Eu saio com várias pessoas, inclusive para evitar que alguma dessas, no que eu sair, olha só, interessante isso, né? Esse exemplo que eu peguei aqui da minha, né? Eu queria dar um exemplo, aí veio outro. Eu hipercompenso, não posso ficar sozinha de jeito nenhum. No que eu estou hipercompensando, eu também estou evitando, que é eu saio de uma festa e vou para outra, porque vai que fulano, né, resolve me deixar ali sozinha e eu não posso ficar sozinha, então eu estou evitando, eu vou lá e hipercompenso e saio com várias pessoas, né? Então, é essa dança dos modos que a gente costuma falar, que realmente cada hora entra em ação um estilo de enfrentamento e vejam que todos eles, o que, que eles têm em comum? É a não ativação do esquema, né? Do modo ali da dor.
E a gente tem também uma outra forma de lidar com isso, que são os modos saudáveis. Nosso principal objetivo na terapia é acessar essa criança feliz, né? A gente realmente conseguir acessá-la e desenvolver e fortalecer o adulto saudável. Então, no modo adulto saudável, os pacientes conseguem ver a sua vida de uma maneira mais realista, né? E são capazes de cumprir as suas obrigações, mas ao mesmo tempo podem cuidar das suas próprias necessidades e bem-estar. E eu vou usar de novo esse exemplo que eu acabei dando aqui do abandono, é que eu posso entender que as pessoas talvez não tenham me chamado, né? Todos os grupos que eu participo não tenham me chamado para sair porque elas têm outros compromissos. Ah, mas como eu estou me sentindo sozinha, bom, eu vou tentar chamar alguém. Como ficar sozinha é algo difícil para mim, eu entendo isso, acolho, valido. E, bom, como é difícil para mim ficar sozinha, eu vou tentar chamar pelo menos um amigo. Entender que se ele recusar, não é porque ele não quer ficar comigo, né? Não é porque está me abandonando, ou se eu estiver numa festa e alguém falar que está indo embora mais cedo, não, ela não está me abandonando, essa pessoa não está me deixando, ela tem outras coisas para fazer e eu posso, vou ligar para uma pessoa, ou então não, vou ficar um pouco sozinha mesmo, vou ficar em casa. Esse que é o nosso objetivo, é desenvolver esse modo adulto saudável, que é uma forma mais saudável de enxergar as situações. E o modo criança feliz, ele está particularmente relacionado aí a esse incentivo, né, de uma diversão, de uma alegria, de brincar com a situação, né, levar isso por um lado mais engraçado, né? E muitas vezes a gente resgata isso e acessa isso utilizando a infância, né, do paciente que está ali na nossa frente. Então vejam que o que eu quis trazer aqui quando eu utilizei essa imagem é que a gente chega numa encruzilhada, muitas vezes, a gente vai se sentir perdido, vai ter uma ativação emocional muito forte, mas eu posso escolher o caminho que eu vou. Então, a terapia objetiva é mostrar para o paciente que muitas vezes ele está ali usando esse modo disfuncional, que pode ser das vozes, ou um modo de enfrentamento desadaptativo, e olha, você sempre utilizou esse modo de enfrentamento, e olha para onde que ele te leva, olha para onde que ele está te levando, que é um lugar aí que não está te favorecendo. Mas veja que a gente tem outros caminhos, a gente tem um modo mais saudável, né? Eu posso seguir esse caminho também. A gente pode trilhar esse caminho junto, a gente pode construir. Se não tiver trilhos, aí a gente vai construir um trilho para seguir junto nesse caminho. Então é por isso que eu usei essa imagem, porque eu entendo que ela representa exatamente o que é o trabalho dos modos esquemáticos e o trabalho, né, nosso maior objetivo na terapia, mostrar que o paciente está seguindo um caminho que é o que ele já conhece, utilizando as ferramentas, os recursos que ele tem, porque ele já conhece, sempre foi assim, e isso o leva para um lugar que é conhecido, familiar, eu já sei, né, que se eu pegar esse caminho hoje que eu vou sair, mas que a gente tem outras formas de funcionar. Então, a gente pode lançar a mão aqui, né? Não dos pais disfuncionais e também nem desses modos de enfrentamento desadaptativo, mas lançar a mão dos modos saudáveis, né? Então, resumidamente aqui, os esquemas são conceitualmente mais próximos de traços, então é algo que é mais estável, vai aparecer em vários momentos, enquanto os modos representam esses estados associais, é o combo ali de emoções, né? De comportamentos que a pessoa utiliza quando determinado esquema está ativado. Eles são divididos, então, nessas quatro categorias: os modos infantis, ou modos criança, os parentais disfuncionais, ou vozes internalizadas, os modos de enfrentamento disfuncionais, desadaptativos, e os modos saudáveis. Bom, os modos, então, podem ser reconhecidos e endereçados, como eu já falei aqui, muito mais facilmente do que os esquemas. Por isso que eles são fundamentais para o tratamento dos pacientes mais difíceis. Na terapia do esquema, usando o conceito de modo, todas as técnicas terapêuticas elas vão ser adaptadas ao modo emocional atual do paciente, que é inclusive isso que o livro vai abordar. Ele vai, ele vai fazer essa conexão de cada modo ao problema e ao sintoma do paciente, faz o link dos seus problemas atuais, né? E a gente vai trabalhar estratégias de intervenção apropriadas ali para cada modo, tá?
Um ponto importante aqui, né, que ele traz, então, é que esse estado emocional ele é muito importante. Então, não tem muito sentido eu trabalhar determinada estratégia de intervenção se aquele modo ele não está suficientemente ativado na sessão, principalmente, ou durante a semana dele, né, não foi ativado, ele não traz aquilo para a gente, porque essas informações que a gente trabalhar ali não vai afetá-lo, tá? Então, trabalhar no modo atual ajuda o paciente a reconhecer e alterar tanto o modo esquemático quanto os esquemas que estão por trás dali, tá? Bom, vocês viram que a gente era o resumo do resumo do resumo e acaba sendo um pouquinho extenso, né? Mas o objetivo é realmente facilitar a linguagem dos modos esquemáticos. A gente vai trabalhar, então, nos próximos capítulos, as estratégias de tratamento para cada um desses tipos de modos. Essa que é a proposta do livro, é realmente ver, então tá, entendi como é que funcionam as atividades. A gente vai passar mais detalhadamente, primeiro, né, por cada modo, e depois como que eu vou tratar, então, quando o meu paciente se apresentar no modo criança vulnerável. Quando ele se apresentar no modo das vozes internalizadas disfuncionais. Esse que é o objetivo do nosso capítulo, do livro, na verdade. Mas a gente precisa dessa introdução, que ele faz nos fundamentos básicos, e a gente vai voltar de novo nos conceitos. Pode ser que eu repita aqui, mas é realmente para poder ir consolidando esse entendimento dos modos, porque a gente vai ver que na prática isso cicla, é muito rápido na sessão, né? E a gente vai refinando isso tanto conceitualmente e também através dos exemplos que eles vão trazendo aqui no livro. Eu trouxe um dos exemplos, tá? Para a gente poder entender nessa paciente como que mudou ali, né? Ela estava com raiva, triste, depois ficou muito zangada, com muita raiva, muito punitiva. Isso acontece em questão assim de segundos na sessão. E a gente vai entender e trabalhar isso ao longo deste livro, neste ano. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí mais essa etapa, né, do nosso livro. Se você ficou comigo aqui até o final, curte o vídeo, encaminha para alguém que pode se beneficiar, assina aqui, faz parte do nosso canal aqui do YouTube e também no canal do Telegram. Eu vou deixar o endereço aqui, lá eu vou compartilhar a apresentação. E era isso. Eu espero vocês. A gente já tem cronograma. Falei na primeira aula, não tem cronograma, vai do jeito que tá. E por sorte, coincidência, cada capítulo vai dar para ser abordado aí em um mês até o final do ano. Então, torcendo aqui para dar certo, vou me esforçar para me organizar e a gente cumprir esse cronograma. E a gente conseguir virar aí 2023 com mais um livro em terapia do esquema. Um beijo e até a próxima.